Boa noite, gente. Tudo bom? Carla. Boa noite, Marta. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a libido na menopausa e a gente vai receber agora a doutora Juliana Riso para conversar com a gente. Oi, Ei, já tudo bom? estamos aí, né? E Já aí, estamos aí, estamos ao vivo. todo mundo all together. O pessoal tá chegando, bem legal. É, vai, vamos Todo mundo embora, bem que assim, pontual, ó. decidi não ir para a clínica agora, porque eu acho que está tendo tanta live na vida, que eu falei, cara, tem que fazer a coisa ficar o mais tranquilo possível, né? No início eu estava indo para o consultório, aí ficava de jaleca aqui do lado de casa, mas pô, um saco ir, voltar. Agora fiz no meu quarto aqui, tranquei tudo para a criança não ficar gritando lá dentro. E aí é bom que a gente pode conversar aqui à vontade. Tá dando para ouvir legal, né? Com o Tá, microfone. tá dando pra ouvir legal, tá legal. Tá show. E aí, dona Rê, saudades? Primeiro, né? Saudades, né? A gente não se encontra mais nos eventos. Saudade de uma aglomeração, né? Do congressozinho básico, Oh, né? Do saudade de curso. uma aglomeração. Mas em breve, se Deus quiser. Em breve, se Deus quiser. Então, vamos conversar um pouquinho sobre libido na menopausa. A gente sabe que a libido, né, ela é multifatorial, né? Existem vários fatores que podem influenciar a libido, né? Fator Na, mu- psicológico, é, né? na mulher, principalmente. Relacionamento. Não, na Isso. mulher, principalmente, né? A mulher é bem diferente do homem, né? O homem, eu costumo brincar que, assim, que eu vi uma mulher gostosa ali, fez uma cosquinha, oi, já levantou, já tá bem. Quando a É bem testosterona mais tá fácil. boa, quando tá, né, Lório? Mas a gente não funciona bem assim. A gente não tem esse botão de liga e desliga igual os homens, não. É um pouquinho diferente. É. Mas fala. E fala um pouquinho pra gente esses fatores, quais são esses fatores que influenciam, para o pessoal poder entender um pouquinho sobre libido, porque muita gente não entende, né? Na verdade, como o tema é libido na menopausa, né? Eu vou falar um pouquinho, primeiro, explicar o que é menopausa, né? Eu acho que as pessoas têm que entender um Uhum. pouquinho, porque tem muita confusão entre menopausa, climatério, essa coisa toda, e já virou meio que sinônimo uma da outra, né? Na verdade, pessoal, Não igual é bem assim. Gillette, Gillette e lâmina de barbear, né? O pessoal Isso. já considerou que é e acabou. Na verdade, o que acontece com a mulher? A gente já nasce com todos os ovinhos, que eu chamo os óvulozinhos, ovinhos, que vai ter muita gente leiga aqui entrando também, então é importante para entender, que a gente vai ter para o resto da vida. A gente nasce com milhões e milhões de óvulos. Cada mês a gente ovula para um lado. Quando a gente entra na menarca, que é o nome da primeira menstruação, é quando a gente começa a ovular para ter neném. Então a menstruação nada mais é do que o quê? Uma preparação para vir neném todo mês. Então é o útero se preparando. Não viu que não grudou neném? Descama aquilo tudo. Então, isso é menstruação. Então, cada mês a gente ovula por um lado. Ovário direito, ovário esquerdo. Ovário direito, ovário esquerdo. A partir disso daí, a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação. Aí a gente entra na fase da mulher que a gente chama de menacne, que é a fase dela que ela tá com os hormônios em dia e que tá levando a vida na boa. E aí vem a tal da menopausa. Então, a menopausa, na verdade, é o nome da última menstruação que a mulher teve. Então, na verdade, não é um período. É que a gente já, como eu falei, a gente já consagrou, né? Que, assim, que usar que a menopausa, a gente está na menopausa, mas na verdade a gente teve a menopausa e entrou numa fase climatério. O climatério, na verdade, é o quê? Ele nada mais é do que a deficiência hormonal na mulher, né? É a mesma Uhum. coisa que fala no homem, andropausa no homem, né? Que é deficiência masculina, e na mulher, essa fase climatérica. Ela pode iniciar antes da menopausa ainda, antes de faltar a última menstruação. A mulher já pode ter alguns sintomas dessa deficiência, mas ainda ter alguns ovinhos e ainda ter algum hormônio para fazer uma menstruação. Então, pode começar a irregularidade menstrual, já começar a sentir calor, já começar a sentir os sintomas da menopausa, mas ainda não ter entrado na menopausa. Então, já está uma fase climatérica, e aí depois tem a menopausa e aí entrou no climatério de vez, porque aí não tem jeito, né? Que aí, quando acabou todos os ovinhos, não tem por que preparar, não veio mais menstruação, aí a gente entrou na menopausa.
Então, na verdade, e a média é de 45 a 55 anos. Só que a quantidade de coisas que a gente tem tido, né? De estrógeno, de disruptor endócrino, essa coisa toda, poluição, vida sedentária, vida inflamada, essa vida de todo mundo. Sim. Menopausa precoce também está acontecendo muito, infelizmente, né? A gente tem visto o pessoal entrando na menopausa aí com 40, 39, que não é o que a gente quer, né? Mas, graças a Deus, tem como a gente reverter isso, né? E a manipulação está aí para isso, né, Rê? Estamos aqui para isso. Para individualizar o tratamento, que isso é o mais importante. Isso Então, aí. fala, Hum. você ia falar. Não, Então, pode falar, pode falar. então, a libido na menopausa, então, como eu falei, na mulher ela é multifatorial. Na menopausa já tem um fator tangível, né? Já tem uma coisa que já explica deficiência hormonal. Então a gente mesmo já falou, entrou na menopausa, acabaram assim os hormônios, acabou todos os ovinhos que a gente vai ter. Acabou todos os ovinhos, aí o que acontece? Cai estrogênio e progesterona, né? Que são os hormônios femininos. Então, essa queda de estrogênio e progesterona já ocasionam essa deficiência da libido, já demora assim. E a testosterona, principalmente. Então, na mulher também você tem uma queda de testosterona, embora não sejam os ovários que produzem testosterona na mulher. Na verdade, na mulher, tudo vem lá da adrenal, e a partir da adrenal a gente faz a nossa testosterona, mas com a menopausa também você também tem diminuição dos andrógenos circulantes. Então, a gente tem essa diminuição hormonal. Então, mas como você falou, a menopausa é multifatorial, né? Ela não é só porque baixou o hormônio. Tanto que tem muita mulher que antes da menopausa está com os hormônios ok, mas já tem essa diminuição da libido, né? Então, vários fatores. Fatores tabu, por exemplo. Tem mulher que teve um estilo de vida, uma criação, principalmente antigamente, né? Que falar de sexo era errado, que falar de sexo era ruim. Então, ela não se permite sentir aquilo. A mulher também está com uma autoestima baixa, que com a menopausa isso acontece muito também, que como tem uma chance, você engorda, você tem a pele fica mais ressecada, você começa a aparecer as rugas, essa coisa toda, você fica com uma autoestima baixa, então você não se sente desejável. Então a gente também pode ter até vergonha do parceiro e de repente não conseguir chegar lá. O uso de remédios, né? Antidepressivo é batata. Tipo assim, quantas vezes chega paciente usando inibidor da captação de serotonina, uma fluoxetina, uma sertralina da vida, a gente fala assim, olha só, minha filha não vai gozar, não vai ter libido. Vai quer acabar com o seu casamento? Que eu falo. Tanta coisa boa da horta pra gente fazer, né? Tem de fazer taurina, 5-HTP, teanina, tanta coisa boa pra gente tentar fazer isso de uma forma mais natural, sem castrar as mulheres, né? Que isso daí, na verdade, é uma castração química. E a própria queda, né, hormonal, a deficiência hormonal também altera o humor, né? Não, com certeza. Alterando o humor, altera tudo. Então, por isso né? que é multifatorial, porque, na verdade, fora da menopausa, a gente ampliando um pouco mais, anticoncepcional oral. Inclusive, vou fazer uma aula de anticoncepcional na quinta-feira, falando sobre isso. Hoje em dia, eu brinco que nem o Arthur Lemos fala, né? Quando eu era ginecologista, eu não era médica, eu passava pílula para todo mundo, tibolona, hormônio sintético para todo mundo, achava normal. E a mulherada chegava sem libido, sem eu falava, vai para psicólogo, vai para psiquiatra, vai para a Júnia, que é a nossa amiga aí, você vai tratar a sexualidade. Quer dizer, a gente... eu não via a mulher como ser integral. Então, depois que a gente começa a fazer essa coisa da medicina integrativa e começa a ver ela com um ser integral... Outro olhar. Não é só dar hormônio. Não adianta nada. Se a mulher está com um casamento ruim, um relacionamento ruim, não adianta dar hormônio que não vai melhorar. Mas também não vou mandar ela separar. Assim, vamos tentar... a gente tem aquela história, né, do troca de marido, né? Não tem mais histórias assim, qual é o problema? Troca de marido? Mais ou menos isso. A gente espera que não chegue a esse ponto. Mas a gente tem como tentar ajudar ela. Vamos ver, olha só, seu relacionamento tá legal? O que não tá te fazendo bem? Seu marido sabe onde é o clitóris? Seu marido sabe te estimular? Isso é muito importante. E com a menopausa, muita coisa também acontece, a modificação no organismo da mulher, né? Às vezes a mulher mesmo não se aceita. Ressecamento vaginal também.
ressecamento vaginal, atrofia vaginal, então ela tem dor. Como é que ela vai ter uma relação sexual e diz assim, cara, eu vou fazer um negócio para satisfazer meu marido, mas ao mesmo tempo eu vou ter dor. Então, assim, meu Deus, vira tortura ou vira prazer? Então, aí Uhum. toda vez que ela vai transar, ela já se bloqueia, já cai essa libido, porque ela fala, cara, eu vou sentir dor, então quer dizer, é totalmente multifatorial. Então a gente tem, só que graças a Deus a gente tem como tentar ver quais são esses fatores determinantes para tentar ajudar a mulher e a gente conseguir consertar isso de alguma forma, né? Que é a O nossa legal função. o legal da medicina integrativa é isso, né? Você trata a causa, você consegue detectar a causa e Né? tratar, né? E individualidade, né? Você faz uma Individualizar. individualizado, você vê quais são aqueles nutrientes, as minerais, quais os neurotransmissores, o que está faltando para aquele paciente, e a gente vai fazer aquela dose específica para ele. Não é receita de Uhum. bolo, né? Tudo para todo mundo. É, É porque uma nem coisa. todo mundo precisa das mesmas coisas, né? Cada organismo é um organismo, então é bem diferenciado. Uhum. Então, essa é a diferença maior que eu acredito assim, que a gente tenha, que a gente veja, né, Uhum. na medicina integrativa da medicina convencional, né, da indústria farmacêutica geral aí. Outra coisa que também está ligada, de assim, estresse demais. Época de quarentena. Uhum. O pessoal tá até brincando. Ah, na época da quarentena deve estar melhor, porque aí fica mais em casa, os casados, não sei o quê. Aí tem até um vídeo engraçado, não sei se você já viu, da Ingrid Guimarães, que ela fala no início: olha, solteiros, virou, hein? Que nós casados, que estamos aí com a bola toda, que não sei o quê. Só que aí depois, tomando vinho, né? Daqui a pouco ela vira e fala assim: olha só, voltou de novo, gente, porque eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido, não aguento mais brigar, não aguento não sei o quê. Não aguento mais. Então, quer dizer, o ser humano é difícil, e a mulher, principalmente, né? Ela é um ser mais para ser estudado, vamos dizer assim. A gente é por isso que os homens são muito hormônio dependentes, tem testosterona, vai. A gente não é bem assim. Já tive mulher com nível de testosterona 200 no consultório com reposição e dizendo que não estava melhorando. Assim, aí é um desafio muito grande, né? A gente tem que ver tudo que está por trás daquilo ali para poder tentar resolver. Às vezes tem muita testosterona, mas não está livre, né? Porque você tem também, pode estar presa em SHBG, ligada a É. SHBG, e você tem que. Aí é outra forma de tratar, né? Não, são milhões de formas de tratar, né? Na verdade, a gente tem que ver, na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é assim, a mulher, como eu falei, é multifatorial, e é uma orquestra, né? Os hormônios Uhum. todos, eles são uma orquestra, não é? Fascinados. Né? Então, assim, é tudo combinado. Então, os ovários, eles produzem estrogênio e progesterona, só que aí a gordura pode transformar em alguma coisa, e aí a testosterona feita pela adrenal, ela pode ser convertida em estrogênio pela aromatase no sistema periférico. Já o cortisol também, que a nossa progesterona querida, que é feita pelo ovário, mas também a gente tem progesterona feita da aldosterona lá vinda da suprarrenal. Quando a gente está muito estressado, com cortisol muito alto, tem a síndrome do roubo do cortisol, que a gente chama, né? A gente deixa de ter Uhum. hormônio, eu tenho até umas fotos assim que explicam bem. A gente deixa de ter esse nosso hormônio e a gente passa a ter aqui, a síndrome do roubo do cortisol, ela é bem clássica, ó. Não sei se dá para. Não, Uhum. foi para a foto errada, foi para a foto da ovulação aqui. Olha lá. Você corta ali dando você deixa de fazer ideia, deixa de fazer androstenediona e vai vira tudo cortisol, ó. A gente deixa de fazer outros hormônios masculinos, femininos, ó. Você vira tudo cortisol. Então, quer dizer, aí o cortisol vai lá em Traz cima, inflamação. aí depois a gente entra em falência, aí cai tudo depois, fica muito Uhum. pior. Outra coisa também, que isso daí a gente bate muita tecla também, obesidade, né? A obesidade Uhum. é o mal do século, e o problema da obesidade é principalmente o que a gente está comendo, que a gente come errado, né? E a insulina alta, resistência insulínica, o organismo inflamado, então é batata para aumentar esse SHBG. Eu sempre explico para o paciente, assim, Uhum. eu explico que muita gente não entende o que a gente está falando, o SHBG seria como se fossem uns taxizinhos ou um Uber no vaso. É o Sexual Hormone Buying Globulin, é o carreador do hormônio sexual. Então fica lá uns taxizinhos. Então não adianta a gente passar testosterona gel, tá cheio de SHBG, grudar tudo ali. Grudou ali, Uhum. ficou nada livre para a pessoa. Então ela não vê o efeito. Ela fala, esse negócio que ela passou não serve para nada. Que é o pior, Exatamente. né? Assim, não é o que a gente quer, né?
Outra coisa também que a gente tem que ficar de olho. Então, na resistência insulínica, o que acontece? Mesmo a gente estando com esse SHBG, às vezes, não um valor tão alto, o que ele pode acontecer? A resistência insulínica, ela faz o meio ficar acidificado, e o SHBG, mesmo não tendo muita quantidade, ele fica menor. O Lúcio Lemos gosta de falar muito disso. Como ele fica menor, ele fica mais ávido por hormônio. Então, às vezes, é aquela paciente que você não entende que ela tem até alguma coisa de testosterona, não um nível muito alto. O SHBG não está lá nas alturas, está abaixo de 50, 60, mas ela está obesa, essa coisa toda, continua sem libido, continua sem tesão. Mas porque esse SHBG, ele tem menor número, mas ele está grudando mais, ele gruda mais no hormônio. Então, isso está ligado muito à resistência insulínica, né? Fora a coisa da síndrome ovário policístico também. Que a sedentarismo também, porque tanto que se você começa a fazer atividade física, você já consegue baixar esse HBG, né? Baixar, e a nossa urtiga dioica, né? Que vocês manipulam pra gente também, né? Que baixa muito. Tem outros hormônios também, a gestrinona, a oxandrolona, essa coisa toda também dá pra gente também abaixo esse HBG. Mas, assim, então é totalmente multifatorial. Então, é tudo intercalado, né? Tudo funciona junto. Então, não dá pra gente dizer só aquela mulher não tá com tesão, peraí, tem que fazer toda uma investigação, a gente tem que procurar tudo que tá acontecendo com ela. Hipotireoidismo também, né? Indiretamente, ele também pode causar falta de libido, né? Sim, porque a gente sem tireoide, na verdade, a gente está... Quando a gente está com a tireoide não funcionante, o TSH estimula, a tireoide não funciona por algum motivo. Quando isso acontece, a tireoide ela é responsável pelo metabolismo. Então, ela faz o T4, que vai virar o T3 a nível periférico, e o T3 que dá energia. Então, a mulher que já fica sem disposição, sem tesão, ela fica sem nada, né? Assim, cai cabelo, quebra a unha, engorda, então a autoestima vai lá embaixo, então tudo vai intercalando mais. E também... como você falou, né? Os hormônios, eles têm que estar afinados como uma orquestra, né? Não adianta a gente fazer só um e não fazer o outro. Então, a gente tem que estar com a tireoide funcionando, com o adrenal funcionando, os ovários funcionando, para estar tudo... No caso da menopausa, a gente não vai ter mais os ovários funcionando. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai repor o que não funciona mais o organismo, né? Então, uma das coisas principais que a gente tem que fazer é a terapia de reposição hormonal na mulher. E que é um tema muito complexo, que muita gente tem medo, né? E aí eu explico muito que quando eu comecei a estudar essa medicina, eu fui estudar muito, né? Porque eu sou professora universitária, né? E foi até engraçado que as primeiras aulas que eu dei nos cursos, assim, era bem tati-bitati, bem coisa de professora de graduação. Aí a pessoa falou, não, olha só, não é isso que a gente quer mais a cereja do bolo mesmo. Você fala, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, no meu dia a dia assim, porque é isso que os médicos querem, né? Não é o pessoal que está se formando. Então, eu li muitos artigos, muitos trials randomizados, muitos up-to-date, e o que eu via mais ali, assim, uma coisa que assim, a única coisa que chegou no consenso geral é o quê? Que os hormônios sintéticos que são o problema. Então, não é a reposição hormonal. Na verdade, a reposição hormonal, ela protege o câncer. É o contrário do que as pessoas falam. A gente tem o câncer justamente por causa da ausência de hormônio. É o contrário aqui, ó. A gente, ó, vai ficando, ó lá, com a idade, ó lá, desde 30, 35, olha como vai descendo a curva do hormônio, a gente vai ficando clarinho, ó. Então, o que dá o câncer não é a reposição hormonal, na verdade é a ausência do hormônio. Se você não tem o hormônio, aí que você está fazendo, aí que tem a chance de ter o câncer. Mas é qualquer reposição hormonal? Não, porque o problema todo veio, esse estudo HERS, que foi aquele principal de 2002, da HI, aquele grande, que parou até por causa da quantidade de câncer de mama que deu, foi procurou hormônios sintéticos. Porque o que acontece? A indústria farmacêutica, ela tem que patentear, ela não pode patentear o que é nosso. Ela não pode patentear o nosso estrogênio, não pode patentear a nossa progesterona, a nossa testosterona. Então, eles têm que botar uma molécula lá que não existe para dizer que é deles. Então, o trabalho todo foi feito com etilil, estradiol e com medroxprogesterona.
que tem muitas pílulas também, assim, os dois. Então, aquilo que não é nosso estava soltando e estava dando trombose doidado, estava dando câncer. Então, começaram a ter mais malefícios do que benefícios, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Com a gente depende dos hormônios, assim, para não envelhecer, para ter a vida saudável, né? Que assim, é uma coisa que eu brinco muito, é como a gente quer envelhecer, né? Que é a coisa da longevidade saudável que a gente prega, né? Se a gente quer envelhecer assim, né? Como é que a gente quer envelhecer assim? Na fila do SUS, lá embaixo? Ó. Ou a gente quer envelhecer assim, ó. Bem É isso, melhor, né? né? Fazendo exercício. Então, essa coisa da medicina integrativa que a gente faz é a arte de envelhecer, né? É de morrer Com jovem o mais saúde. tarde possível, né? É morrer jovem o mais tarde possível. Então, morrer bem. Que a Uhum. gente não quer justamente, né? Que a gente não quer é ficar esquecendo, com Alzheimer, com dor aqui, e aí sim. Então, a gente quer viver bem. Então, Uhum. a gente precisa desses hormônios, porque a gente engana, né? Porque, na verdade, Deus, assim, fez a gente para quê? Nascei, procriai-vos, reproduzis e morreis. Não sei se é bem assim o provérbio. É nascer, reproduzir e morrer. Nego fez gente para nascer, botar mais gente no mundo e já teve o suficiente e morreu. Era como a gente fazia antigamente. A gente morria com 50, 40 anos, era velho, 50 anos, tinha que Velho, é. sobreviver. Né? Tantos Hoje não. casamentos, na época dos reis, era o quê? Com 13 anos, né? Então, assim, o pessoal já casava com Uhum. 13 anos, já avisando. Então, É. era isso. Hoje em dia, mas aí Deus deu também a gente, o nosso desenvolvimento intelectual, essa coisa toda, e a gente começou a ver que a gente pode viver mais, e aí veio a nossa terapia de reposição hormonal com hormônio isomolecular, que é o bioidêntico que a Uhum. gente usa na manipulação, que é o que vocês fazem aí pra gente. Uhum. Que as pessoas até muito me perguntam, consultora, doutora, mas não tem farmácia comum? Eu explico, olha só, não, porque é individualizado para você. A Isso. manipulação, ela é uma coisa que é A individualizada dose, né? para A você. dose é adequada para cada um, né? Cada Para um precisa de uma dose diferente, né? a dose, a via, né? Tipo assim, o Sim. mesmo sendo gel, quantas vezes vocês me ligam e falam assim, Ju, o Pentravan, não está absorvendo tanto, mas tem hidroalcoólico aqui que vai absorver mais. Ou a paciente fez uma reação alérgica a alguma coisa. Se for da farmácia comum, já sei que ela vai reclamar com quem? Com o dono da indústria lá, que está nos Não Estados Unidos, tem não chama de. como. É. Né? Assim, então, o hormônio bioidêntico, ele veio para a gente fazer a gente fazer essa reposição hormonal e de forma chave fechadura igual, e o nosso organismo vai reconhecer como nosso, porque a molécula é idêntica que a gente Porque tem. é isso, ele se assemelha ao nosso, exatamente. E Tem umas aí, perguntas aqui. vamos lá, então pode perguntar. Qual a taxa normal de testosterona em uma mulher? Depende da idade, É, né? olha só, a taxa, assim, a medicina integrativa também tem uma coisa assim que ela é meio diferente do que a gente via na convencional. Eu mesma não via exames assim. Aqueles exames laboratoriais que a gente tem, eles são uma curva de Gauss no mundo inteiro. Então eles botam no mesmo balaio, bota quem está no Brasil, quem está no Japão, quem está na Alasca e quem está no deserto. Como é que quem está no frio, na neve, pode ser igual quem está no calor? Então, Exatamente. assim, eu gosto muito de usar B12 até como exemplo, porque eu acho que é muito discrepante, né? De 180 a 914. Quer dizer, cara, se você está com É, 190, tá igual você que está com 800. Não pode ser. não é. Tem alguma coisa É. errada aí. Então, a gente na medicina integrativa, a gente usa o percentil 50, a gente costuma usar o meio. Na verdade, dá para dividir em 4 quartis, mas para a galera entender, os pacientes entenderem, geralmente eu explico que é o meio, que fica mais fácil. Então, tudo que é Uhum. bom, a gente quer acima da metade, tudo que é ruim, a gente quer abaixo da metade. Que aí o organismo vai ficar naquele meio, naquela meiuca, em homeostase, funcionando com pleno funcionamento dele. Então, exemplos. B12, acima de 500. D, acima de 60. Já TSH, abaixo de 2,5. Insulina, abaixo de 8, abaixo de 6, né? Mas está difícil conseguir abaixo de 8. Abaixo de 8, abaixo de 6. Então, a gente vai mantendo o organismo 100%. Então, o valor real da testosterona, primeiro, aí também é super controverso, porque a testosterona, inclusive a SBOT, quer dizer, a SBOT, meu marido ortopedista aqui do meu lado me confundiu. A SBEM, que é a Sociedade de Endocrinologia, ela dá de pau na gente, reclama pra caramba da pessoal da integrativa, porque fala que testosterona é só pra mulher que tem hipogonadismo, não sei o quê. Só que o diagnóstico de hipogonadismo, muitas vezes, é clínico.
Então, na verdade, mais que o exame de laboratório realmente, e eles não estão errados de certa forma, porque, na verdade, o que a gente tem que ver é a clínica da paciente. Se a paciente está sem tesão, se a paciente está com libido baixo, diz que não tem desejo pelo marido, que quer botar a camisola do Mickey e virar pro lado, que eu falo isso, assim, é a estratégia. Pega aquela camisola, aquela calcinha da vovó, vira pro lado, que ele já vai saber. Ih, hoje não tem, hoje não tá afim. Então, mas que mulher na pós-menopausa não tem essa queixa, gente? Que mulher usando a pílula, mesmo com 28 anos, depois de um namoro de muito tempo, que foi o que a gente falou, que é multifatorial, né? A gente usa a pílula há muito tempo, aí fala, mas eu usava a pílula, mas não me castra como você fala, doutora. Eu falo, olha só, você tá numa época boa de vida, ainda tem os hormônios, você tá bloqueando seus hormônios. Só que você tá conhecendo pessoas novas. E dá-lhe Tinder, que na nossa época não tinha, né? Agora é essa coisa, assim, vários encontros. Na nossa época tinha micareta, né? Então, os hormônios à flor da pele. E agora, fica com o mesmo namorado, mesmo com 28, 24 anos, 3, 4 anos. Todas vêm com queixa quando estão dando pílula de diminuição, porque entra naqueles fatores todos que a gente falou. Acaba o feromônio, acaba a novidade, acaba o desejo. E aí entra o estresse do dia a dia, entra o estudo, entra a coisa do casal, entra a rotina. E aí você está bloqueada. Aí você percebe literalmente que você está sem hormônio, que você está bloqueado. Então é total multifatorial, né? Então a gente tem que fazer a reposição hormonal com os hormônios bioidênticos. Aí a gente vai ver a testosterona, vai assim, foi o que a gente está falando. Agora, eu já peguei mulher com testosterona de 20. Falando, você tá com a libido boa? Não, tá ótima, tô ótima. Não tá usando pílula, tá com estrogênio e progesterona normal. Pra que eu vou fazer uma testosterona dessa mulher? Mesmo, às vezes, ela estando com uma testosterona que eu não acho que esteja tão alta. Agora, aquela mulher que, às vezes, como eu te falei, eu peguei uma com 200, falando que, olha, a libido não tá boa ainda. Aí você fala, cara, assim, quase você fala troca de marido, o famoso troca de marido. Mas assim, melhorou um pouquinho, mas não tá aquela coisa. Eu falei, gente, com 200 eu já subi na parede, tipo assim, é uma coisa. Então, a clínica é mais soberana e aí a gente tem aquela eterna discussão. Eu uso o exame de sangue para ver assim, a mulher tinha aquele padrão, aumentou um pouco, ainda tá bom, essa coisa toda, mas eu não uso ele como valor absoluto. O desejo hipoativo, ele é muito mais importante você ver para repor uma testosterona do que o valor laboratorial especificamente. Até porque entra naquela discussão muito que o Lúcio gosta de falar da saliva, né? Porque não necessariamente o valor que está no sangue, quer dizer que é o valor que está no tecido. Então, mas a exame também, a testosterona salivar é muito cara. Nem todo mundo pode, né, pagar por um exame de saliva, é uma pena, né? Porque seria muito bom se a gente pudesse usar em todo mundo, mas assim, é difícil. Então a clínica é soberana. Quer dizer, a mulher com testosterona de 200 não adiantou nada para mim. Então, no homem já é um pouco diferente. A gente usa mais valores laboratoriais, né? Assim, então, assim, você vê, eu peguei hoje no consultório um homem que, assim, com todas as queixas de hipogonadismo testosterona de 300. Para o homem, 300 é baixo. Aí o homem a gente quer acima de 600, 800. Mas a mulher não tem muito esses valores. Tem entre 20, 40, 80, tá bom. Entendeu? Vê aí outra pergunta aí. Vê aí. E quem não pode fazer reposição hormonal? Então, essa Como coisa também... Então, essa coisa também, assim, essas contraindicações, são contraindicações, a maioria delas são relativas. Porque, na verdade, a gente tem uma contraindicação de fazer reposição hormonal. A única mulher que, para mim, tem contraindicação do hormônio bioidêntico mesmo é aquela que já teve câncer. A própria paciente. Eu tenho amigos, eu tenho estudos também lá de fora que as pessoas fazem. Porque é bioidêntico. Aí eu acho que quem tem medo, entendeu? Até porque a paciente já vem muito receosa. E é óbvio que eu tô falando do câncer ainda não hormônio dependente. Que o hormônio dependente nem pensar. E não, e se por algum motivo tiver uma recidiva, que já teria... Você acaba sendo responsabilizada, né? Que já teria, independente de usar ou não. Mas aí vai falar, imagina a família, todo mundo vai chegar, cara, mas você usou, você é maluca, que não sei o quê. Então, é delicado. É muito delicado. Agora, a época ideal de você começar a reposição hormonal, geralmente é até 10 anos pós-menopausa, segundo todos os trabalhos. Por exemplo, se a mulher entrou na menopausa 49, até 59 está seguro da gente começar. Os primeiros 5 anos, mais ainda, mas até 10 anos, pelos trabalhos, pode ser.
Mas já peguei vários outros trabalhos americanos também, os up-to-date também concordando, que isso daí acaba sendo relativo com o hormônio bioidêntico, no sentido que você pode fazer essa reposição ainda se você tiver clínica. Se a paciente, assim, a mulher entrou, já tem 12, 13 anos na menopausa, mas é aquela mulher que treina, mas que está com atrofia vaginal, está com dificuldade de libido, está com dificuldade de ganhar massa muscular, está ainda com algum fogacho. E aí ela fala, Júlia, assim, a minha qualidade de vida não está boa. Né? A densitometria óssea já mostra que tem uma osteopenia. Então, aí, por que não começar com hormônio bioidêntico nessa mulher? Mas, deixando bem claro, tem que fazer todos os exames ginecológicos na mão. É anual, assim, é condição sine qua non para paciente, assim, temos que fazer, assim, mamografia, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, densitometria óssea. O preventivo não está muito ligado à doença, a câncer hormônio dependente, mas já que está lá, tem que fazer, porque a gente tem que prevenir o câncer do colo do útero, do HPV, das outras coisas. Exame de sangue, eu ainda peço ultrassom de abdômen total e de tireoide. Porque a gente, como é o clínico da mulher, a gente vê a mulher como um todo. Até pela aquela defesa que você falou, né, Rê? Vai que ela já tem alguma coisa lá, você não viu, e aí passaram o hormônio, e aí, de repente, apareceu uma classe 4, mas ela já tinha. É igual você começar a fazer reposição hormonal em homem, ou fazer ciclo em homem, e não pedir espermograma. Ele depois vai dizer que ficou estéril, só que ele, de repente, já tinha isso. Então, a gente tem que mostrar que ela está 100%, dar uma segurança para você ir para paciente, e aí você mete bronca na reposição. Aí, nesse negócio, então, das contraindicações, principalmente essa paciente, história familiar próxima não seria uma contraindicação absoluta. É a gente ter esses exames todos na mão, acompanhar e explicar todos os prós e contras para a paciente. E outra coisa, tem coisas da ortomolecular, que você sabe que a gente faz também, para ajudar a impedir a conversão mais também para as coisas ruins, né? Para o câncer. Por exemplo, porque a gente tem os alfa e beta receptores. Então, os alfa são os inflamatórios, são os ruins. Aí, assim, que tem endotélio, que tem mama, essa coisa toda. A gente quer estimular os beta, que tem no osso, que tem proteção do coração, proteção do colesterol, essa coisa toda. Então, a gente faz o picologenol, que vai ajudar a estimular mais o beta receptor. A gente também tem, a gente quer que o estrogênio ele vire o 2-hidroxi-hidrogênio. A gente não quer que vire o 6 e o 16 o 4,16 hidroxi. Quando vira de 4,16 hidroxi, tem mais chance de virar estrona e virar o câncer. Então, na verdade, a gente quer virar o 2-hidroxi. Então, para jogar para o 2-hidroxi, o que a gente faz? 3-indolcarbinol, a gente faz o DIN. Então, nessas pacientes, né? Nessas pacientes que a gente já sabe que tem essa predisposição, a gente já vai fazer uma cobertura maior também para ajudar ainda mais a não deixar virar isso daí. Então, a gente tem que perder o medo que dá câncer, é aquilo que eu mostrei. É a falta do hormônio. Não é, mas com consciência. Um câncer hormônio dependente, a gente também tem hormônio na paciente, né? De jeito nenhum. E tem também os antioxidantes, né? Que você usa se o paciente estiver inflamado, você desinflama o paciente, se tiver uma desbiose, você trata a desbiose, para que você possa, para que esse tratamento também possa funcionar de fato, né? É um conjunto, né? É aquele nosso, é um tudão, vamos dizer assim, é um tudão. A gente tem que desinflamar. Tanto que tem paciente, às vezes, que chega tão estragado no consultório que a gente fala assim, meu Deus, você veio muito descacetado, demorou muito a chegar. Aí vem aquela receita, né, que vocês recebem, né? Receita enorme. Aí fala, doutora, como é que eu vou decorar isso? Calma. Vai saindo. E até isso também, eu mudei um pouco na horta, que eu também, quando você vê a paciente, assim, a gente quer tratar tudão, né? Assim, eu fazer fórmulas enormes. Hoje em dia eu seguro. Até porque... não dá para tratar tudo de uma vez. Até porque depois você não vai saber o que funcionou. A mulher chega ótima, mas será que foi porque você tratou cortisol? Será que foi porque você tratou o intestino? Será que foi porque você fez a reposição do hormônio? Assim, quer dizer, assim, pode ser tudo. Então, a gente vai pega as queixas que incomodam mais, a gente vai tratando. Então, é um tratamento a longo prazo, né? E aí a gente vai emagrecendo, estimulando o treino, desinflamando, hábitos de vida saudável. Então, tudo isso em conjunto, a gente vai ter novas pessoas. Como a gente mostra, assim, eu gosto de mostrar, né? Nunca é tarde, né? Ó, Dr. Life. Adoro, né? Começou a mudar. Legal. Ele começou a mudar com 57 anos. Essa foto aqui, que ele tá no barco, ele tinha 57. Aqui ele tem quase 80, velho. Olha ele com 80 anos.
Ó a Ernestine, nossa, ó a meta de vida, ó. 80 anos, gente. Meta de vida. Tudo bem que ninguém precisa ficar tomando assim, mas se a gente já ficar bem, saudável, podendo pegar netinho, podendo Já passear, tá legal. viajar, pô, excelente. Se puder abaixar e levantar sem travar, tá ótimo Pô, também. assim, vai ficar aquela coisa do condor, né? Ou o problema de junta tudo e joga fora, não pode, né? É. Tem que fazer. Ó, tem E mais aí? pergunta aqui. Reposição hormonal engorda ou é mito? Mito? Não, médio, médio. Peraí, vamos lá. Os hormônios sintéticos, aqueles que a gente falou antes, eles são hormônios sintéticos. É a mesma coisa que acontece com a pílula, ou com a pílula só de progesterona, com Mirena, com Implanon. Eles têm uma tendência a reter líquido. Então, eles podem engordar. Eu já vi paciente com Mirena ganhar até 2,9 de peso, inclusive de água. A gente faz bioimpedância, você vê que ela está ganhando Retém. água. Retém líquido. Então, a paciente se sente mais inchada e pode engordar. Então, na verdade, o hormônio sintético, é isso que eu brinco também. Quando eu era ginecologista neuromédica, a paciente chegava lá, eu estou usando tibulana. Mas eu dei uma engordada. Mas aí eu tô com tesão, tô transando. Eu falava, minha durmálise menor, né, minha filha? Então, pelo menos tá transando, tá? Deixa quieto. Mas hoje em dia eu vendo a mulher como ser integral, eu falo, Deus me livre, não tem que ter nada. Não é porque engordou, assim, bolotas, e só porque o resto tá melhor. A gente não tem que ver só osso. A gente não dividiu a medicina em catanês hereditárias, né? O ginecologista não é só peitinho, perereca. A gente tem que ver a mulher como um todo. Então, os hormônios bioidênticos, eles não engordam, porque eles vão repor exatamente aquilo que está faltando. E pelo contrário, a testosterona, ela é uma protetora cardiovascular, né? Ela protege o coração, coisa que muita gente não sabe. A libido, como diria a nossa amiga Cristina, né? O orgasmo. Quanto mais orgasmo, melhor a pele, gente, a cutis. Então, vamos namorar, vamos fazer sexo. Então, pelo contrário, então, o hormônio sexual, o hormônio bioidêntico, quer dizer, isomolecular, ele só vai voltar a fazer você ficar com aquele corpo de antes de você entrar na menopausa. Então, com aqueles hormônios de antes de você entrar na menopausa. E aí melhora a autoestima, a depressão, a atrofia vaginal, aí melhora tudo, e aí é a vida que segue. Só uma complementando aquela pergunta de contraindicação, se chega uma pessoa, vamos supor, com 75 anos no consultório, não está com calores, mas assim, aí você tem que pesar na balança. Assim, vai começar a reposição agora ou não vai? Eu, por exemplo, você entrou com já 20 anos, já 25 anos, eu não começaria, mas aí vale a pena a gente tratar porque a gente consegue tratar especificamente cada coisa que incomoda ela. Porque muitas vezes aquela mulher, a queixa principal é a atrofia vaginal. Então tem como a gente fazer a reposição com o gel vaginal que vocês fazem. Agora com filme maravilhoso, né? O filme vai lá, gruda, assim, uma delícia, né? Assim, tô amando o filme de... Tem uma pergunta aqui sobre atrofia vaginal. Fala um pouquinho sobre Então, atrofia vaginal, sobre ressecamento. porque o estrogênio, ele é responsável por lubrificação das células e renovação das células da vagina. Elas vão crescendo, né? E vai renovando. Como eu falei, a gente já nasce, né? Para reproduzir, etc. Quando eles acham que acabou os ovinhos, que não tem mais hormônio, para que vai usar aquele canal ali? Não vai menstruar por ali. Só serve a uretra para fazer xixi, assim, não vai precisar lubrificar para namorar, não vai precisar mais nada. E as células vão ficando achatadas e fininhas, então a gente chama de atrofia vaginal, vai ficando fininha, a parede fininha. Tanto que às vezes tem relação sangra, dói mesmo. Às vezes na hora de colher preventivo, quando a paciente está muito tempo, eu falo, não, vamos usar um creme vaginal um tempo, uma reposição oral, uma reposição hormonal vaginal um tempo antes de colher, porque senão vai sentir estrela, nunca mais vou botar no meu consultório para colher, vai dizer que eu machuquei na hora de colher preventivo. Mas é porque fica atrófico. Então, a gente pode, se tem atrofia vaginal e a mulher não quer fazer reposição hormonal do corpo todo, sistêmica, com gel ou com implante, do corpo todo, o que a gente faz? A gente pode fazer só o gel vaginal, que a gente pode botar o estriol, que é o creme, que é o hormônio, e na mulher que já teve câncer, que eu já peguei mulher assim também, aí essa também não vou nem fazer nem o estriol. O que eu vou fazer? Eu vou fazer inhame mexicano, manteiga de karité, vou fazer os lactobacilos, vou fazer várias coisas para lubrificar, para ajudar. E agora a gente também tem vou fazer até uma live com a doutora Gisele Teodoro falando sobre estética íntima. A gente tem a radiofrequência e os lasers vaginais, né? Laser vaginal, né? E assim, que são maravilhosos e que melhora o colágeno, melhora tudo. Se puder fazer os dois, está ótimo. Mas se não puder usar hormônio, vai poder usar de uma forma muito melhor. Sim.
E até a incontinência urinária que muitas mulheres Melhora menopausadas muito. deixam, né? O laser vaginal, ele melhora também essa questão É, da incontinência. o laser e a radiofrequência, né? O Mona Lisa, o radiofrequência o Exilis, que eu gosto muito, melhoram muito, mas a reposição com hormônio também, porque essa incontinência também é muitas vezes por frouxidão do tecido, que a mulher vai ficando frouxa, né? Que nem nossa pele vai ficando flácida, vai caindo, o Uhum. músculo vai ficando frouxo. E então, isso também é muito importante também, a gente fazer fisioterapia pélvica, que também é outra live, vai ter outra semana. Ó, então, ou seja, E eu me pegar, convidaram vou assistir. me convidaram para tudo que é lugar. É uma fisioterapeuta pélvica, Luiz, muito legal. E ela disse que vai mostrar o tipo de vibrador, o tipo do negocinho, as coisas, como é que aperta ela na vagina. Isso daí vai ser interessante para a gente ver. Pompoarismo Ah, também, para ter mais que orgasmo. legal. Eu vou Vai ser assistir. bem legal. Ela vai falar sobre essas coisas. Então, também é importante, Uhum. depois da menopausa, a gente continuar também fazendo esses exercícios pélvicos, essa coisa toda. Uhum. E ainda tem mais, aquela mulher que tem contraindicação de fazer. Aí, por exemplo, como eu estava falando, o osso está com osteoporose, vamos tratar a osteoporose. Vamos fazer. Aí a gente vai fazer o que a gente costuma dizer, a GPS do osso, né? Por isso que o pessoal fala, é só tomar cálcio da farmácia comum? Não é. E agora Uhum. eu não sei se você percebeu, Rede, assim, que eles estão enganando a gente, né? Como meu marido é ortopedista, eu vou muito nesses jantares de ortopedia. Aí tem lá, lançaram um novo cálcio que tem K2, D e magnésio. Eu falei, pô, estão botando todo o meu GPS do osso, né? Tudo que a gente faz na fórmula, tipo assim, para cada um. Só faltou o boro. Aí você chega lá, 200 UI de D, assim, 20 gramas de magnésio, tipo assim, só para ter no rótulo, enganar e não fazer nada. Então, como é que Verdade. fala? Tudo para tudão não é para nada. Então, a gente Uhum. manipular, a gente fala assim, então a gente pode fazer uma fórmula para o osso, a gente pode fazer, ainda tem alguns calores e não pode usar hormônio, ainda tem alguma coisa, a gente pode fazer a fórmula de equilíbrio hormonal com os Uhum. fitohormônios, né? Com hiperia, Uhum. com E até soifeme. climatério também, né? Quando a pessoa já começa a sentir aqueles fogachos, né? Você pode usar um fito-hormônio que você consegue corrigir, né? Ajudar bem. Aquele Não é sintoma de igual a iniciar. reposição de hormônio, mas se a mulher tem medo, porque tem Uhum. muita mulher também que chega, a gente não tem que forçar ninguém a nada, gente. Cada um tem o livre-arbítrio, tem a livre escolha. A gente explica tudo isso. Mas mesmo assim a mulher fala: olha só, Ju, ainda tem medo de usar hormônio? É só eu que vou passar de jeito nenhum. Tem outra forma? Tem. Tá com mastalgia, não sei o que, você faz a vitamina E, você faz o Gamaline, faz o óleo de borragem, faz o Hiperia, contém o Vitex, Uhum. semicifuga. Tem várias outras fitoterápicas que a gente pode fazer uma fórmula bem Uhum. legal e personalizada para também tratar essas mulheres na menopausa que não podem usar hormônio. Então, Uhum. dá para a gente usar bastante coisa. Tem muita. Tem muita coisa. É um Outra. universo muito rico, né? Vê aí Ah, outra pergunta aí. Não, vê eu aí acho que essa não outra pergunta. tem pergunta. Deixa eu ver. Ah, As mensagens estão cobrindo o rosto da médica. é. Estão cobrindo o meu rosto. Mas não tem jeito, gente. É porque, assim, deixa eu ver. Por favor, deixe o rosto da médica. Ah, meu Deus. Depois entra ali, é só entrar ali no meu negócio, vocês vão ver meu rosto melhor, gente. Ó, reposição melhora tudo: pele, cabelo, ressecamento vaginal, calores. Não? Melhora a depressão. Hoje eu peguei uma paciente, depressão clássica. Gente, a falta de testosterona, a falta de você ter libido, assim. E fora que você também. Então, olha só, coisas que menopausa pode dar: irritabilidade, cansaço, depressão, problema ósseo, problema cardiovascular, nódulo na mama, atrofia vaginal, diminuição de autoestima, diminuição de libido. Cara, é o céu o limite. Então, Uhum. a gente, às vezes a paciente está deprimida porque está na menopausa, mas assim, ela fala, cara, não sou eu, não me reconheço. Aí você começa a reposição hormonal, gente, a minha vida voltou a brilhar, entendeu? Voltou a ter cor, estava preto e branco, Uhum. volta a ter cor. Então a gente tem que tratar. Uhum. Vamos baixando aí, vamos. E falando sobre diminuição dos pequenos lábios, mas A não diminuição sei. de pequenos lábios, quem tem os grandes lábios um pouco maiores, né, do que sai do introito, que às vezes incomoda, machuca, pede na calça jeans, é uma coisa que eu sempre explico ao paciente. É meramente estético, tá, gente? É igual pinto. É porque pinto de homem é para fora, então fica mais fácil. Não tem pinto grosso, pinto grande, pinto pequeno, pinto torto, cabeça grande, cabeça pequena.
perereca de mulher é igual, tem perereca de todos os tipos. Pra gente que é ginecologista é tudo normal, mas aí elas veem aquelas pererecas da época da Playboy, né? Eu sou da época da Playboy agora. Agora nem tem mais Playboy, né? Mas é aquelas Não coisas tem mais. lindas, que de repente até Photoshop, né? Aquelas pererecas que a gente não sabe, né? E aí acha que tem que ter Não aquela sei se perereca. tinha Photoshop, não. Photoshop só de uns anos pra cá. É, nem sei. Mas era assim, vai ver que queria aquela perereca da Playboy. Mas às vezes tem uns grandes lábios um pouco maiores. Se não é uma coisa que incomoda a pessoa, não tem por que você mexer. A não ser assim, agora tem uns que são grandes, suficientes, que prende na calça jeans, que prende no lado da calcinha, então machuca. Então existe uma cirurgia na hora da penetração, que aí entra, aí o pênis na penetração entra junto, aí dobra e machuca. Então aí se você tem uma cirurgia chamada ninfoplastia, que a gente pega, é uma cirurgia simplérrima. Você puxa, dá um cortezinho, bota para dentro, vai ficar direitinho. Com o laser, você, além de melhorar a parte toda da composição da vagina, né, da estrutura vaginal, você também preenche de colágeno aquilo, então ela fica mais gordinha, ela também fecha um pouco mais aquilo ali, aumenta um pouco. E também dá para você atrofiar um pouco aquilo ali. Uma coisa que eu lembro que eu perguntei muito quando eu fiz o curso de estética íntima foi se dava para diminuir um pouco o clitóris. Porque essas mulheres bombadas hoje em dia, a Ah, que gente usam sabe, oxandrolona, né? tá tudo com piruzinho, piruzinho. Aí chega lá, quando chega num nível de hipertrofia muito grande, que fica tipo mini mesmo, aí é só cirurgia. Aí eu mando para o amigo Zé Laquete, mando para Fernanda Giorelli, que é o pessoal que faz isso daí muito bem. Quando é uma hipertrofia só leve, se não for uma coisa que incomode a mulher, aí o laser vai ajudar também, assim, vai dar um help. Mas também quando fica um pouquinho, o problema também é que eu converso muito com as pacientes, que as mulheres também estão acostumadas, que quando elas usavam pílula, quando você usa pílula há muito tempo, o clitóris fica atrófico, é o contrário. Ele diminui, ele fica lá escondidinho, menina, você nem acha, né? Tipo assim, um homem para achar, por isso que muita mulher não goza, por isso que muita mulher não chega ao orgasmo, porque os homens acabam não estimulando no lugar certo, porque eles estão pequenos e estão atróficos, e porque ela usou pílula há muito tempo. Então, muitas vezes, quando começa a fazer uma reposição com testosterona, que elas crescem um pouquinho e você tem mais libido, essa coisa toda, elas acham que está estranho. Mas não, aquilo que está dando muito mais prazer, só do parceiro encostar oi já melhora. Então, ela vai ter muito mais prazer com aquilo. Então, a estética, assim, é muito pessoal. É igual plástica, o cara que chega com o nariz lindo e quer operar a plástica. É uma plástica lá de baixo também. Então, é coisa que a gente tem que conversar. Vamos ver se tem mais pergunta aí. Ou você quer Tem. perguntar mais alguma coisa? Vê aí. Aqui tem uma pergunta sobre falando do chip, né? Do implante. Então, Do na implante. verdade, é Marquinhos que está Que perguntando o que é algumas o pessoas têm implante. efeito colateral. Olha só, na verdade, o implante hormonal, gente, ele Pronto, deixa eu tirar assim para sair da minha cara, que tem gente reclamando. O implante hormonal nada mais é do que uma via de administração. Igual o gel que a gente usa, o ideal da reposição hormonal é ela não passar pelo fígado. Então, a gente evitar a reposição hormonal, igual anticoncepcional oral. Tudo que é via oral, você tem a primeira passagem hepática, então você tem mais coisas ruins que vão sair daquilo ali, metabólitos ruins, e que vão dar os problemas. Então, se a gente conseguir fugir da via oral, fazer até uma oxandrolona, até uma bomba que a gente usa, fazer sublingual ou fazer gel, é muito melhor do que a gente fazer via oral, porque não tem essa primeira passagem Uhum. hepática. Então, Deu uma travadinha. Ih, travou. Travou. Ih, caiu. Daqui a pouco ela volta. Travou. Vamos ver. Cadê a doutora Juliana? Ah, ela já volta já. Ela está chegando.
Eu, hein? Coisa doida. O que foi isso, gente? Do nada o negócio, hein? Mas tá bom. Tá bom, Então, vamos voltamos. lá. Então, o implante, na verdade, ele é uma via de administração que não Uhum. tem. Agora, o gel é uma via de administração, que é o que a gente usa muito, o Pentravan, que tem uma absorção muito boa, né? Uhum. Se tiver alergia, vocês estão várias ideias aí pra Tem gente. Vocês mandam, olha, o tem paciente não gosta, outros veículos outros transdérmicos. veículos. Uhum. E o implante é uma via de administração que é menos chata, porque tem a comodidade, você não vai ter que passar nada todo dia, porque geralmente a reposição hormonal a gente faz testosterona e estrogênio de manhã, porque como a gente quer fazer o ciclo da mulher, do hormônio mesmo, né? De manhã estrogênio e testosterona e à noite progesterona. Então o certo é passar 2 vezes. Quando não tem muito saco, a gente passa tudo de manhã, mas o certo é passar que o progesterona ajuda sono, várias outras coisas. Então, o implante você coloca e fica lá. E o organismo ainda tem uma coisa também que é mais legal, que é uma liberação constante. Então, aquela liberação constante, ele pega de acordo com a necessidade. É sim, o implante, ele não é que ele seja considerado. A gente faz com hormônio bioidêntico. Então, a gente pode botar com estradiol, com progesterona, com testosterona, tudo bioidêntico. O único que não é bioidêntico é a gestrinona, que na verdade foi como Uhum. começou, inclusive, a coisa do implante, que foi feito, na verdade, para menopausa, e aí que veio a confusão com o chip da beleza, porque na verdade a gente foi feito para menopausa, para fazer menorreia, e aí vira os efeitos maravilhosos que tem, que é ganho de massa muscular, melhora de celulite, melhora de libido, quem não quer isso, né? Então, é a coisa que todo mundo fala, por isso que virou chip da beleza. Mas se não bem Uhum. indicado, vira chip do horror. Uma paciente que Aham. está obesa, que está comendo errado, que não está treinando, vai ficar forda, né? Vai fazer músculo, vai ter líquido, vai dar espinha, vai fazer. Então, quer dizer, tem que ter indicação para usar com esses efeitos benéficos. Mas como reposição hormonal, é só uma via de administração. E é hormônio Uhum. bioidêntico, sim. Ó, estou Uhum. perguntando oxandrolona. A oxandrolona é o derivado DHT, que é depois que já virou a testosterona, que tem esses efeitos maravilhosos também. Só que é sintética, né, gente? É uma Uhum. bombinha. Eu uso muito no consultório para aquela paciente que eu costumo falar que o hormônio é a cereja do bolo. O paciente que está comendo bem, que já emagreceu, que já está bem, aí já está na academia, já não está ganhando mais massa, essa coisa toda, aí ganhou o direito de você fazer uma oxandrolona, de você fazer uma testosterona, você fazer alguma coisa. Eu não gosto muito de ciclo com hormônio sintético grande, não. Eu gosto de lidar mais com a saúde. O máximo que eu vou, uma oxa, um estanozinho de leve, porque aí, mas isso com os exames todos na mão, o hepatograma todo na mão, a gente vendo a bioimpedância, o paciente comendo bem. Quando começa assim, um homem que chega para mim, quero crescer muito, isso aqui é com bioidêntico, não vai crescer muito, gente. Vai Uhum. ficar mais saudável, vai ficar mais tonificado, vai ter mais tesão, mas não necessariamente, não vai crescer. Não é para hipertrofia. Aí eu passo pro maridão, que ele tá fazendo medicina do esporte, faz essa coisa de hipertrofia. Te passa a bola. Ó, Eu nós gosto de temos lidar com sete a saúde. minutos. Temos 7 minutos. Aí, Então vamos. voltando à libido, né? Fala um Hum. pouquinho sobre a ocitocina, que é o hormônio Hum. do abraço, é o hormônio do que A auxilia ce... no orgasmo. Fala um pouquinho sobre a ocitocina, é outra porque a gente cereja tem do na bolo, a né? gente está na semana dos Do namorados, né? amor, né? Do Do amor. amor. Sim, e é o hormônio do amor, né? A gente considera. Uhum, Até porque a ocitocina, ela é muito liberada, a ocitocina ela é liberada quando a gente tem um parto. Então, a ocitocina é o mesmo uhum, hormônio que faz contrair o útero para estimular e entrar em trabalho de parto, e é o que faz a subida do leite. E é o que faz aquela conexão mãe e filha, aquela coisa de amor. Então, tipo assim, é o hormônio do amor. Quer amor maior do que mãe e filho? sim. É. Então, hormônio. E aí a gente começou, assim, então a gente faz citocinol para subir o leite, para ajudar na subida do leite, ter essa conexão maior com a mãe. E aí a gente começou a perceber que ele tem esse poder de a pessoa que usa citocina, ela fica mais feliz, ela abraça mais. O problema é que no mês de quarentena a gente não pode usar muita citocina, não, né? A gente não tá podendo Não, beijar, só com quem está em casa. deixa a citocina pro parceiro, pra parceira. Porque se a gente ficar usando ocitocina, assim, na época de quarentena, vai ser abraçando todo mundo na rua, Na vai dar rua ruim. não dá. É. Agora, usando antes da relação sexual,
Isso daí já está comprovado, eu posso dizer por ser usuária. Eu falo que eu gosto de usar tudo em mim para experimentar e poder falar para meus pacientes se funciona ou não. E tem coisas que eu realmente não recomendo, mas a citocina eu recomendo muito. Porque, assim, dá aquela conexão maior na hora da relação, ajuda a prolongar o orgasmo. Além de você chegar melhor ao orgasmo, também ele faz você prolongar o período de latência do orgasmo, né? Você ter um orgasmo mais longo e aquela sensação de ficar abraçadinho depois. Então, gente, a ocitocina tá com tudo, a Oxilab tá com uma ocitocina maravilhosa aí. Assim, pro Dia dos Intranasal, né? Namorados. Que a disponibilidade é muito maior, você tem um efeito muito melhor com ela intranasal, né? Pode ser feita sublingual também, mas a intranasal você tem um efeito muito Muito melhor. melhor e muito mais rápido, né? Não, e aí dá aquele negócio, né? Dá aquele cheirinho, assim, mas nem viu, né? O parceiro nem viu, mas assim, ei, você tá toda amorosa, ele nem precisa saber que você tá usando nada. Você tava Não, ninguém irritada, precisa saber. irritada com as crianças de homeschooling, gritando, arrumando casa, aí chega à noite, dia dos namorados, linda, com a sua ocitocina, vai lá. Assim, aí chega maridão, assim. Recomendo, gente, ó. Dia dos namorados tá aí. Pode pedir lá. Tem mais alguma coisa aí? Deixa eu ver. Não, acho que Renatinha. Ah, que a Oxa dá um efeito super rápido. A Oxa, a gente faz ciclo, né? A Oxa, a gente faz sublingual. Eu só faço sublingual, porque eu evito o oral justamente porque tem que ser uma dose maior e ter aquela primeira passagem hepática. Então, o strip sublingual de vocês, o filme, né? É maravilhoso. Você coloca na hora, dissolve. Tem o Orotab também, que é outra forma de, assim, com aquela dispersível, e aí você vai e absorve. Mas aí tem que ser ciclos no máximo. Ai, caiu aqui. 8 semanas, gente. Você não vamos fazer por mais que 8 semanas e com controle médico, exames laboratoriais, tá? Não vamos deixar de, assim, não vamos fazer pelo personal, pelo coach, ou porque o amigo está usando, porque senão pode dar problema sério. Assim, hormônio não é brincadeira. Então, não estamos passando dose nem forma, é só a forma farmacêutica que a gente está falando aqui que a gente faz. tá certo, Ju. Ó, faltam 3 minutinhos. Passa muito rápido, né, Rê? Passa rapidinho, né? Pode, assim, dá uma Deixa eu pena, ver. mas não falta oportunidade. Acabaram as perguntas. Pelo que eu vi aqui, acabaram as perguntas. Ju, foi um prazer, adorei. Essa live foi muito divertida, você é maravilhosa. Ai, você é uma querida Tenho também, certeza. sei. Tenho Quero certeza saber que todo mundo adorou. que agora no inverno eu quero a minha sopinha cetogênica de volta, que a Diana falou que acabou. Assim, adorava aquela sopinha no inverno agora. Vai começar Pois o é, friozinho. vamos fazer outros. Vamos fazer Tá outras bom? invenções. Tá bom? Isso. Então, Rê, Tá bom, obrigado pelo Ju. convite aí de vocês e Obrigada a estamos à você. disposição aí, tá bom? Quem tiver dúvida pode Tá mandar bom. direct que a gente responde aí também, tá bom? Tá Gente, certo. Ju, obrigada. Um beijo, beijo. Fica beijo, bem, tá? Fica com tchau. Deus. Você também, se Tchau. cuida. Você também. Beijo, beijo, Tchau. tchau. Você viu? Fiquei? É, A live tá uma merda.